Beleza, pessoal? Estamos de volta. Como o professor já disse, continuação do vídeo agora com relação ao conteúdo, explicação do conteúdo propriamente dito. Esse conteúdo vai te ajudar, essa explicação do conteúdo vai te ajudar a responder as questões das atividades avaliativas que foram entregues na aula anterior e da avaliação que será disponibilizada depois. Só fica um parêntese aqui, ó. Não é para entregar nada hoje ainda, tá? Não precisa mandar nada para mim. Hoje é só explicação de atividade de aprendizagem para ti ter no caderno, porque futuramente, nas próximas aulas, o professor vai pedir para te entregar essas atividades aí. Porém, hoje não é para entregar nada, beleza? Vamos lá. A explicação, portanto, é da atividade que o professor disponibilizou lá no dia 11, e hoje a minha explicação ela vai estar em relação às formas e indicadores de classificação do nível de desenvolvimento dos países. Bom, a gente usa costumeiramente usar os termos desenvolvido, subdesenvolvido, não desenvolvido, emergente, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, são formas menos usuais, mas existem outras, nós vamos ver hoje. Como que essa classificação foi estabelecida, por que ela foi estabelecida e qual é o critério para se usar para isso. Bom, a nossa aula de hoje vai girar principalmente em função disso. Lá no finalzinho o professor vai dar algumas orientações em relação aos conteúdos da semana que vem. Vamos lá. Bom, a classificação que dividia o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Bom, essa classificação, pessoal, ela foi usada durante a Guerra Fria. Só para lembrar, nós trabalhamos o que era a Guerra Fria no assunto anterior, aquele conflito, vamos dizer assim, ideológico, militar, entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo poder mundial capitalista e socialista. Isso foi a Guerra Fria de uma forma bem a grosso modo. Mas, durante esse período, o mundo ele era chamado... a divisão do mundo, ela se caracterizava por ser países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Agora, por que essa divisão e o que isso quer dizer? Bom, o primeiro mundo eram os países capitalistas centrais. Vamos dizer assim, os países ricos. Esses eram os países de primeiro mundo, capitalistas ricos, centrais, os mais poderosos. O segundo mundo eram os países socialistas, ricos ou pobres. Certo? Não importa. Aqui nós temos um mapinha, o professor já vai voltar nele. E o terceiro mundo, os países capitalistas periféricos, aqueles que representam hoje o mundo subdesenvolvido, aqueles que estavam fora, à margem desse capitalismo central. Para exemplificar, um mapinha aqui nós temos os países capitalistas centrais, os países de primeiro mundo, por exemplo, os países socialistas do segundo mundo, aqui representando não só dentro da própria União Soviética, mas outros países socialistas pelo mundo, e os países capitalistas periféricos, aqui exemplo do Brasil, aqueles que eram capitalistas, representavam o sistema capitalista, mas estavam à margem desse processo, certo? À margem desse sistema central. Isso vai trazer a ideia de desenvolvimento naquela época, certo? Esses termos hoje, como eu já disse, eles não são mais usados, pelo menos não deveriam ser, porque a gente tem nomes mais próprios, vamos dizer assim, mais concretos, para a gente se estabelecer o processo de desenvolvimento. Como que é utilizado hoje? Que termo que é utilizado hoje? A classificação dos países desenvolvidos e não desenvolvidos, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas. Nós temos países subdesenvolvidos, nós já vamos ver que esse termo ele está caindo, certo? Ele ainda é usado e não é errado usar, mas existe um outro termo para se referir aos países subdesenvolvidos, que são esses bem pobres, vamos pensar assim. Nós, claro, temos aqui na América Latina, o Haiti é um bom exemplo disso, na África subsaariana existe uma grande quantidade disso, do sul e sudeste asiático, nós temos países bem subdesenvolvidos, é parte do nosso estudo, inclusive lá do finalzinho. Nós temos os países em desenvolvimento, também é um termo que não se costuma muito usar, porque traz a ideia de que está se desenvolvendo, e a verdade às vezes não é essa. Então,
Nós temos os países em transição, que vai representar, por exemplo, aqueles países que eram socialistas, estão passando por um processo de transição ainda para o sistema capitalista. E, claro, os países desenvolvidos, um bom exemplo aqui nós temos os Estados Unidos, a Alemanha, nós temos aqui, por exemplo, o Japão, são exemplos de países desenvolvidos que nós até vamos trabalhar esses três hoje. Bom, e nós podemos usar outros termos que são usados, correto ou incorretamente, são usados para representar esses países desenvolvidos. O país desenvolvido, país de primeiro mundo, representa o país desenvolvido. Países centrais, países do norte, lá do conflito norte-sul, países ricos, países industrializados, o professor nem colocou aqui esse termo, mas é um termo usado também, países industrializados, países desenvolvidos, que é um termo mais usual, mais correto, vamos dizer assim. E nós temos aí o oposto disso, o país que está abaixo desse processo de desenvolvimento, nós temos aí o país de terceiro mundo, o país, se aqui é o central, aqui é o periférico. Se aqui é o do norte, aqui é o do sul. Se aqui é o rico, aqui é o pobre. Certo? Se é o industrializado, nós vamos ter o semi-industrializado, o não industrializado. E nós temos o desenvolvido, obviamente nós vamos ter o subdesenvolvido. São termos que são usados para representar essa classificação de países. E o termo, como eu já disse, subdesenvolvido, ele está deixando de ser usado, passou a ser usado em desenvolvimento, porém não é muito correto a gente usar, porque ele traz a ideia de que está se desenvolvendo, e como o professor já mencionou antes, às vezes isso não é verdadeiro, certo? Ele é muito pobre. Então o correto mesmo seria a gente usar o não desenvolvido. Nós temos o desenvolvido e o não desenvolvido, que é aquele que não chegou naquele estágio ainda. A ideia de sub está muito parecida com isso, está abaixo. O termo sub está abaixo desse processo de desenvolvimento. E além dessas classificações, nós temos aí os emergentes, que é onde o Brasil se enquadra. Por exemplo, ele não é nem o desenvolvido, lá top, nem o subdesenvolvido, lá abaixo, ele está no meio, está num equilíbrio, assim, buscando esse processo de desenvolvimento. E aí nós temos alguns exemplos no mundo. Por exemplo, aqui, dos desenvolvidos, a Noruega, a Austrália, os Estados Unidos, a Alemanha e Japão, nós vamos falar um pouquinho desses três agora. Os emergentes, nós temos o Brasil, a Rússia, a Índia, China, África do Sul, que representam um grupo, por isso que o professor colocou esses, mas tem mais países emergentes, por exemplo, México, Argentina estão dentro desse processo, e os subdesenvolvidos, bem pobres, mais atrasados, o Haiti, Madagascar, Burundi, esse aqui na América Latina, esses dois aqui na África e esses dois aqui na Ásia. Certo? Bangladesh e Mianmar. Bom, nós temos aí países com processo de subdesenvolvimento mais extremo. Então, o mais desenvolvido, o bem abaixo e o meio termo. Nesse sentido que o professor falou, nós temos aí um grupo de países que é chamado de tríade. A tríade, que vai surgir lá depois da Guerra Fria, como a economia dos países ela deixou de ser vinculada aos Estados Unidos e à União Soviética, que eram dois polos no poder, a gente começou a ter aí países que começaram a se desenvolver mais. E nós temos três exemplos, tá? Os Estados Unidos, que representam uma nação bastante poderosa, o Japão, que representa uma nação muito poderosa, e a União Europeia, que é representada pela Alemanha, certo? Bastante à frente desse processo. Então, tríade seria isso: Estados Unidos, Japão e União Europeia, que é representada pela Alemanha. Esse bloco representa aí uma força, um poder muito grande hoje. Como o mundo se caracteriza por ser multipolar, vários polos no poder, blocos econômicos, transnacionais, nós temos países, estados-nação que estão à frente disso, representando o mundo desenvolvido. E aqui, como o professor falou, o BRICS. O BRICS representa um fato, um exemplo de agrupamento de países nesse processo que está se desenvolvendo, que vem crescendo. Claro, abrindo um parêntese bem grande, e isso não vale só para o BRICS, isso vai valer para o mundo desenvolvido também. Essa pandemia do coronavírus, vocês viram que no outro assunto o professor já falou e está falando aqui de novo, não há dúvidas de que a economia dos países ela vai dar uma freada.
ela vai dar uma freada e muito provavelmente uma regredida. Vai haver uma retração dos PIBs aí para os próximos anos. Isso não há dúvida, porque a indústria parou, o comércio parou em muitos países, não houve essa transação comercial de multinacional, bloco econômico tão forte. Então é possível que essas economias que eram emergentes, elas também deem uma estagnada e muito provavelmente até tenha uma retração, certo? Dê uma regredida. Mas nos últimos anos elas vêm se desenvolvendo. A gente poderia citar aqui os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, como economias que vinham se alavancando aí nos últimos anos. A China, por exemplo, que está aqui dentro do BRICS. Bom, esse BRICS aqui, ele está dentro desse processo de emergentes. São países que vêm se desenvolvendo nos últimos anos. Fatores que elucidam esses diferentes níveis de desenvolvimento. Por que que há isso? Bom, nós temos o imperialismo e a colonização. O imperialismo e a colonização, ela não foi igual. Nós tivemos as metrópoles, que controlavam esse poder de imperialista, de busca por matéria-prima, de mercado consumidor, e nós tínhamos as colônias, dois tipos, a de povoamento e a de exploração. As colônias que eram de exploração, como é o caso do Brasil, que o Brasil viveu uma colônia de exploração, ela caracteriza um país hoje subdesenvolvido. E aquelas que eram de povoamento, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, vai ter aí já um processo de desenvolvimento, certo? Então, pode estar aí. Não é a única causa, claro, mas é uma das causas que explicam isso. O processo de industrialização é outro, certo? Não foi só a colonização, de exploração e povoamento. Esse foi um fator. Tiveram vários, o professor vai apontar aqui alguns. O processo de industrialização é outro. O pioneirismo. Tiveram países que se industrializaram primeiro. Reino Unido, Inglaterra, França, Bélgica. Países vão se industrializar mais tarde. Alemanha, Japão, Estados Unidos, na América, vão estar aí caracterizando um processo de industrialização mais tardia. E os países de industrialização retardatária periférica, como é o caso do Brasil. Por exemplo, o Brasil está dentro desse contexto, 1950, certo? Então ele vai estar mais atrasado ainda. Que tipo de indústrias que vão estar associados aí? As transnacionais. Se a gente pensar no país desenvolvido, é a sede. A sede da indústria transnacional está no país desenvolvido. A filial dessa transnacional, ela vai estar no país subdesenvolvido. Então é mais um fator aí. Ela produz dentro do país, mas muita parte dessa riqueza, dessa produção, ela vai embora pelo processo do PNB. O processo de independência, certo? Que em alguns países foi bem tarde. Se a gente comparar a independência dos Estados Unidos, é praticamente aí, vamos botar aí 100 anos depois, 1776. Brasil, 1822. Se não for 70, 100 é 50, mas é um processo de independência que acontece mais cedo nos Estados Unidos, sabendo que ele foi uma colônia de povoamento. E ela é mais tarde no Brasil e ainda foi uma colônia de exploração, então foi explorado mais. Certo? Se a gente pensar na África, esse processo de exploração ele é maior ainda, porque o processo de industrialização ele era mais amplo, e o processo de independência foi bem depois, porque a colonização também foi depois. E a economia está estruturada nesse sentido ainda, falando do processo de desenvolvimento, a estrutura da economia. Geralmente os países desenvolvidos eles têm um setor secundário de indústrias muito forte, terciário muito forte. No país subdesenvolvido é o setor primário que é forte. Então, o produto ele tem valor, mas é menor que o produto da indústria. O produto primário ele tem menos valor que o produto do terciário. A economia está estruturada em 3 setores, certo? Setor primário, secundário e terciário. O secundário e o terciário são características do mundo desenvolvido. Eu não estou dizendo que lá não tenha o primário. Tem. Mas é muito forte o setor secundário e terciário. Nos países subdesenvolvidos, o mais forte geralmente é o primário, onde os produtos aqui eles têm menos valor do que no secundário e no terciário. Todos esses fatores podem ser associados muitas vezes a essa diferenciação. E estão associados também à globalização e ao capitalismo. A globalização e o capitalismo fizeram acentuar isso. Eu não estou dizendo aqui que o capitalismo é ruim, certo? Não estou dizendo isso. Não coloca palavras na minha boca. Porém, o capitalismo, ele acentua esse processo. Ele acentua esse processo de desigualdade.
Porque vai ter a elite, que controla os meios de produção, e vai ter a força de trabalho que trabalha para essa elite, vendendo a sua força de trabalho. Então a gente vai ver que muitas vezes essa elite ela acumula riqueza e a força de trabalho não tem essa riqueza acumulada, vai gerar desigualdade social. Presente muito forte aqui. Então, no capitalismo, a gente verifica isso. E a globalização, ela acentuou esse processo porque tu consegue verificar isso de uma forma mais natural. Essa presença de nem todo mundo ter acesso aos bens e serviços que a globalização ela permite para um grupo de pessoas, vamos pensar assim. Nesse sentido todo que o professor está falando, nós vamos ter características dos países subdesenvolvidos. Como eu falei, a colônia de exploração, certo? É uma característica do país subdesenvolvido, ter vivido com colônias de exploração. O baixo nível de industrialização, mesmo nos países emergentes, não é tão alto quanto nos desenvolvidos. Claro que ele é mais alto que nos países subdesenvolvidos, mas ele não chegou no patamar do país desenvolvido. Existe uma forte dependência econômica, política, cultural, tecnológica, científica dos países desenvolvidos. O Brasil é um país emergente, mas ele não tem toda aquela tecnologia que existe nos países desenvolvidos. Ele tem que comprar, ele depende dessa tecnologia para produzir os nossos produtos aqui. Uma rede de transportes e meios de comunicação deficientes, não funcionam de forma adequada. Baixa produtividade na agricultura. Vale lembrar aqui que o setor primário é muito forte, certo? Nos países subdesenvolvidos, é o mais forte, digamos assim, não é muito forte. Ele é o mais forte, e nos países desenvolvidos, os três setores são muito fortes, certo? Então, assim, tem o setor primário forte, mas o secundário e o terciário também são fortes. No país subdesenvolvido, não. É o setor primário que é forte. Os outros dois não são tanto. Uma população basicamente informal, certo? Existe um desemprego forte e existe uma atividade informal muito, muito comum, certo? Camelôs, trabalhadores sem carteira assinada. Cidades com crescimento muito rápido, que gerou a tal da macrocefalia urbana. A cidade, na verdade, ela não cresceu, ela inchou. Então, a rua, a estrada, ela não suporta esse crescimento, a rede de esgoto não suporta, certo? Então, tem problemas muito graves. O nível de vida da maioria da população é ineficaz, a população passa por problemas de saúde, de qualidade de vida, certo? Não tem uma estrutura, digamos assim, para ter uma vida com qualidade digna. Elevação de taxas de natalidade e mortalidade infantil são muito altas, certo? Nasce muita gente, mas morre muita gente. Quanto mais pobre, mais subdesenvolvido o país, maior é esse problema. Uma expectativa de vida baixa, e tudo isso junto vai acarretar problemas de pobreza e fome. E claro, nós temos causas para isso tudo que eu falei. Não do Brasil propriamente dito, mas de todos os países subdesenvolvidos. Se a gente analisar, a gente vai ter esses problemas. Governos ditatoriais, muito comum em países africanos, por exemplo. Temos na América, temos na Ásia, mas é mais comum isso na África. Assim como os conflitos étnicos e as guerras civis, muito comum na Ásia também. Dívidas externas, uma característica fortíssima para todos os países subdesenvolvidos. Balança comercial desfavorável, o que é isso? Tu vende muito produto primário, compra muito produto industrializado, obviamente tu vai receber menos por isso daqui, pelo produto primário, vai gastar muito nesse aqui e vai ter déficits. O professor vai explicar isso melhor lá no próximo conteúdo, o que é balança comercial desfavorável. Mas é nesse sentido, tu vende produto primário, compra o produto industrializado, tem menos valor agregado aqui, então tu vai ter déficit na tua balança. É como se tu recebesse, vamos pensar assim, só para vocês entenderem, eu recebo R$1.000 como salário e gasto 2. Eu não vou conseguir suportar isso. Vai ter um valor negativo no final. Como o professor falou, uma dependência tecnológica, financeira, que vai acarretar pobreza e fome. E no Brasil nós temos dois exemplos muito clássicos desse processo de subdesenvolvimento. Deixei esses por último por causa disso. Talvez se não fossem esses dois problemas, o Brasil hoje não estaria na situação que nós estamos, de problemas sociais, de caos na saúde pública, na educação, na segurança, que é a corrupção governamental, e as desigualdades socioeconômicas, desigualdades sociais, a concentração da renda ela é muito forte. O Brasil não é um país pobre, não. O Brasil é um país rico, economicamente falando. Porém, esse desenvolvimento se deve aí
esse subdesenvolvimento se deve aí à corrupção e às desigualdades sociais. Bom, só para lembrar, pessoal, os indicadores econômicos ou sociais que a gente trabalha aqui, PIB e PNB, certo? São exemplos de indicadores. Indicadores são isso. Econômicos e sociais servem para classificar os países que nós estamos trabalhando aqui em desenvolvido e subdesenvolvido. Bom, que indicadores seriam esses? O PIB e o PNB seriam exemplos disso. Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto, que é a soma de tudo aquilo que o país produz dentro do seu território, envolvendo todas as atividades, e fora do país também. O Produto Interno Bruto é só aquilo que o país produz dentro, certo? Internamente. E o Produto Externo Bruto soma aquilo que é produto dentro e fora. Vai contar aí, por exemplo, as transnacionais. Se a gente pensar em Coca-Cola, a Coca-Cola ela é a empresa sede dos Estados Unidos. E nesse sentido, sendo a empresa dos Estados Unidos, ela vai estar produzindo lá, vai estar produzindo no Brasil, mas aquilo que ela produz nos Estados Unidos, no Brasil, ela vai para os Estados Unidos. Belezinha? Vou fechar a janela aqui que tem um cachorrinho incomodando. Bom, continuando aí então. Agora o cachorrinho vai deixar de incomodar. Nesse sentido, os indicadores socioeconômicos seriam esses. E nós temos aí o LIP, a Linha Internacional da Pobreza, seria um bom exemplo disso. A Linha Internacional da Pobreza vai representar isso. E a Gini, o indicador de desigualdade. O indicador de desigualdade é um outro indicador muito forte para classificar os países. Vai dar uma escurecida no vídeo, o professor está vendo. Mas vamos seguir. O mais importante de todos esses indicadores que nós temos, pessoal, mais importante de todos, é o IDH. Por que o IDH é importante? Porque ele mede indicadores sociais e econômicos, que são três. Aqui nós temos a longevidade, certo? A longevidade, a educação e a renda. A longevidade, o tempo de vida de uma pessoa, certo? A longevidade vai estar associada a isso, ao tempo de vida de uma pessoa. E a expectativa de vida, lá, a mortalidade infantil, certo? E o tempo de vida que essa pessoa vai ter ao nascer. Qual é a expectativa de vida que ela tem? A educação, os alfabetizados e matriculados, vai determinar o tempo de estudo que uma pessoa tem. E a renda, que é a renda per capita, o PIB per capita, o tanto que uma pessoa recebe. Obviamente nós temos aí três indicadores. Nós temos aí dois indicadores sociais, a educação e a expectativa de vida, e um indicador econômico, que é o PIB, indicadores econômicos e sociais. Eles são muito válidos, portanto, para explicar essa característica de desenvolvimento dos países, para explicar se o país vai ser desenvolvido ou subdesenvolvido. A ONU, ela cria esse indicador e ele vai ser muito usado desde então, lá na década de 90, até os dias atuais, para exemplificar esses países que são desenvolvidos e não desenvolvidos que nós temos. E analisando esses indicadores, nós vamos ter acesso aos benefícios. Então, assim, ó, serviços e benefícios. Como é que eu sei se essa população está vivendo bem ou não? Como é que eu vou perceber isso? Se a saúde dela está boa ou não, se ela está tendo acesso à saúde ou não, se está tendo acesso à educação, acesso à cultura, ao lazer, à segurança, moradia e alimentação. Nos países onde esses serviços e benefícios são acessíveis à população, isso quer dizer que o país ele tem um nível de desenvolvimento superior. Se eles não são acessíveis, os países que não têm esses benefícios de forma tão acessível, ele tem um processo de desenvolvimento inferior, certo? Nesse sentido, para tentar corrigir esses problemas, nós já estamos chegando no fim da aula de hoje, para tentar corrigir esses problemas, a gente vai ter aí a Declaração do Milênio, que foi uma proposta criada também lá por discussões da ONU, que são 8 formas, 8 metas, 8 objetivos, vamos pensar assim, para tentar resolver esse problema de desigualdade. Certo? Para tentar resolver esse problema de desigualdade, foi tentado criar isso daqui, 8 métodos. Reduzir a fome, tornar a educação universal a todos, fazer com que a educação básica se torne universal, trazer uma igualdade, uma equiparação entre os gêneros, masculino e feminino, entre homem e mulher, reduzir a mortalidade infantil, dar assistência para as gestantes e a situação maternal, combater a AIDS, que é uma doença
forte, principalmente no continente africano, entre outras doenças, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, reduzir as desigualdades de gênero e as desigualdades e racismo de um modo geral, para que todo mundo trabalhe pelo desenvolvimento, para que essas metas elas foram instituídas lá nos anos 2000. E a ideia é que lá em 2015, na época, quando foi construída, é que em 2015 nós já tivéssemos melhorado algumas coisas em relação ao mundo, com relação à fome, por exemplo. Alguma coisa já aconteceu. Dados científicos mostram que mais ou menos 1 bilhão de pessoas com esses meios saíram da extrema pobreza no mundo, certo? Nesses últimos anos. Bom, na próxima aula, pessoal, o professor vai dar uma explicadinha melhor aí com relação à diversidade étnica, com relação ao preconceito. O professor não vai falar disso hoje, só colocou aqui uns slides para vocês entenderem qual é o nosso assunto. O professor vai falar do Estado falido, certo? O que seria esse Estado falido, os tipos de racismo que nós temos, por exemplo, as várias formas de manifestação do racismo, o Estado falido, o mundo subdesenvolvido como um todo, trabalhando algumas regiões de forma mais específica, que é a África subsaariana, a América Latina e o Sul-Sudeste Asiático. Bom, aguardem a próxima aula, o professor já vai adiantar qualquer dúvida aí, pesquisa lá no livro, manda para o professor já vai adiantar aqui que na próxima aula vai ter uma surpresinha aqui de novo, então te liga, espera a próxima aula, um abração, tamo junto, pega aí de novo um abraço virtual e conta com o professor. Valeu, povo!